Bem-vindos, meus amigos, a mais um estudo do nosso canal, Estudo do Espiritismo. Hoje nós vamos falar sobre um assunto muito interessante, o perispírito. Nós vamos introduzir alguns conceitos que são muito importantes para a gente compreender uma série de outras questões, não só dentro da doutrina espírita, né, mas como em diversas outras questões, né? Como, por exemplo, aqui na Gênese, né, no capítulo 1, caráter da revelação espírita, é colocado no item número 40 a seguinte afirmação por Kardec: o estudo das propriedades do perispírito, dos fluidos espirituais e dos atributos fisiológicos da alma abre novos horizontes à ciência e dá a chave de uma multidão de fenômenos incompreendidos até então por falta de conhecimento da lei que os rege. Este assunto, ele, portanto, ele abre uma série de portas ao nosso entendimento com relação a uma série de assuntos, né? Desde a psicologia, as questões de saúde, como dentro da própria doutrina, as questões de manifestações espíritas, da fluidoterapia ou dos passes que nós podemos nos beneficiar, por exemplo, dentro da casa espírita, né? Enfim, diversas questões que tratam do processo de evolução do espírito também. Né? Um livro muito interessante que aborda desse processo evolutivo do espírito está lá no livro Evolução em Dois Mundos, do André Luiz, onde ali nós temos o André Luiz, ele investiga a questão da evolução do princípio inteligente até a questão da composição e formação do perispírito. Né? E aqui, portanto, nós vamos introduzir alguns conceitos, né, para que a gente possa, posteriormente, estar melhor preparados para compreender outros assuntos. Então, talvez aqui hoje seja um assunto mais introdutório com relação a este assunto que é tão rico. Portanto, nós estamos no capítulo 1, da parte segunda do Livro dos Espíritos, onde nós vamos estudar, portanto, o perispírito. Como uma definição de conceitos aqui para nós, no Livro dos Médiuns, na segunda parte, no capítulo 32, temos o vocabulário espírita, né, onde é trazido que perispírito, do grego peri, em torno, corresponde ao envoltório semimaterial do espírito. Nos encarnados, serve de intermediário entre o espírito e a matéria. Nos espíritos errantes, constitui o corpo fluídico do espírito. Bom, então vamos destacar algumas questões aqui. É um envoltório semimaterial, né, que reveste, está em torno do espírito. Portanto, é um envoltório. No caso dos encarnados, este envoltório do espírito, ele faz uma ligação, ou permite a ligação deste espírito à matéria propriamente dita, ou seja, o nosso corpo físico. Esta ligação, portanto, permite, ou este meio, né, onde o perispírito é o intermediário entre os dois, entre o espírito e o corpo físico, né, ele permite a manifestação do espírito sobre a matéria. Olha que interessante. Nós já estudamos esta questão lá em Espírito e Matéria, onde estudamos, né, um conceito sobre a definição da matéria, que era o laço que prende o espírito. Né? E aí nós estudamos as diversas gradações desta questão material. Né? E aqui nos espíritos errantes, continuando a interpretação desta definição, constitui o corpo fluídico do espírito. E nós vimos, portanto, no último estudo, em que nós tratamos desta questão da forma do espírito, que, né, o espírito propriamente dito, né, ele tem uma forma que para nós não podemos compreender ainda, o espírito propriamente dito, ou seja, a individualização do princípio inteligente, mas que ele nunca está separado do seu perispírito. E que, portanto, o perispírito é que dá uma forma, né, digamos, palpável ou distinguível para o espírito. Um assunto muito importante que nós tratamos no nosso último estudo. Né? E aqui a gente vai, então, complementar algumas dessas questões. Olha só que interessante na questão 93. O espírito propriamente dito, nenhuma cobertura tem, então, o espírito mesmo, né, o espírito propriamente dito, quer dizer, a individualização do princípio inteligente. Nenhuma cobertura tem, ou, como pretendem alguns, está sempre envolto numa substância qualquer. A resposta dos espíritos é: envolve uma substância vaporosa para os teus olhos, mas ainda bastante grosseira para nós. Assaz vaporosa, entretanto, para poder elevar-se na atmosfera e transportar-se aonde queira. Né? Kardec faz um comentário, né, para esta questão, para esclarecer. A gente vai refletir um pouco mais sobre essa questão. Envolvendo o germe de um fruto ao perisperma. Do mesmo modo, uma substância que, por comparação, se pode chamar perispírito, serve de envoltório ao espírito propriamente dito. Né?
Vamos entender um pouco melhor o que isso quer dizer. Lá no Livro dos Médiuns, na segunda parte, nós temos das manifestações espíritas, temos muitos capítulos interessantes, falam especificamente dessas questões das manifestações, e no capítulo 1, nós falamos da ação dos espíritos sobre a matéria. Tem, por exemplo, das manifestações visuais, que nós vamos citar aqui também, um pouco mais para frente. Né? Mas neste capítulo número 1, no item número 54, é colocada a seguinte informação, né? Ou é trazido o seguinte conhecimento para nós. Numerosas observações e fatos irrecusáveis, de que mais tarde falaremos, levam à consequência de que há no homem três componentes. Primeiro, a alma, ou espírito, princípio inteligente, em que tem sua sede o senso moral. Segundo, o corpo, invólucro grosseiro, material, de que ele se revestiu temporariamente em cumprimento de certos desígnios providenciais. É o nosso corpo físico aqui. E terceiro, o perispírito, envoltório fluídico, semimaterial, que serve de ligação entre a alma e o corpo. A alma é o espírito encarnado. Eu até deixei nesse material, para quem quiser ler e estudar depois, né, algumas informações com relação a estes conceitos. Né? Lá na questão 134, por exemplo, é questionado isso. E a alma é um espírito encarnado. Né? E lá nessa questão, ou nessas questões, na 135, é tratado do mesmo assunto, né, com relação ao perispírito. Aqui, por exemplo, né, nesta questão 135A, de que natureza é o laço que liga a alma e o corpo, que é o perispírito que nós estamos estudando. Né? Mais uma vez, né, os espíritos esclarecem. Semimaterial, isso é, de natureza intermédia entre o espírito e o corpo. É preciso que seja assim para que os dois possam comunicar-se um com o outro. Por meio desse laço é que o espírito atua sobre a matéria e reciprocamente. Portanto, veja que existe uma relação, ou na verdade, uma atuação, né, um efeito, digamos assim, do espírito para o corpo e do corpo para o espírito. Então, um influencia o outro de forma recíproca. E isso é muito importante. Né? Aqui, como nós falamos no começo, muitas questões poderão ser resolvidas, muitas questões da atualidade poderão ser resolvidas com o estudo do perispírito. Porque, por exemplo, aqui nós temos o espírito como o ser pensante, né, a sede do senso moral, onde as diversas mazelas que se traduzem nestas condições morais, ou nos estados morais, ou na sua condição evolutiva, se refletem no corpo físico, muitas vezes como herança do seu passado, e que se traduzem como doenças ou como, né, enfermidades, né, que podem refletir-se, portanto, no corpo físico através deste meio que é o perispírito. Né? Então, muito interessante. Voltando ali na questão que nós estávamos, a morte é a destruição, ou antes, a desagregação do envoltório grosseiro, ou seja, do corpo físico, do invólucro que a alma abandona. O outro se desliga deste e acompanha a alma, e assim fica sempre com o envoltório. Quer dizer o seguinte: na morte do corpo físico, nós continuamos com o nosso envoltório semimaterial, ou seja, nós conservamos o nosso perispírito. Né? O que é desagregado é apenas o nosso corpo físico. Né? Já falamos também sobre o princípio vital, que se radica, né, no duplo etérico. Este também é desintegrado, né? Mas o perispírito, que é este envoltório semimaterial, que circunda, né, que está em torno do espírito, ele continua a existir. E aí nós vamos falar, portanto, das suas composições, das suas características, se ele é mais ou menos grosseiro e o que influencia esta questão semimaterial, ou seja, estando mais ou mais denso, mais próxima da matéria densa ou menos denso, né, se a gente pode se exprimir dessa maneira. Bom, este último, né, que é o perispírito, continuando a nossa interpretação aqui, ainda que fluídico, etéreo, vaporoso, invisível para nós em seu estado normal, não deixa de ser matéria. E aqui quem está falando é Kardec. Então, para nós aqui, né, quer dizer, somos nós, os encarnados. Então, para nós, ele é invisível, né, no estado normal do perispírito. Quer dizer, existem outras situações em que ele poderia se tornar visível. Mas não vem ao caso aqui essa discussão neste momento. Né? Então, vou continuar, vou recomeçar a frase, porque senão a gente perde o raciocínio aqui. Né? Minha culpa, porque às vezes eu falo muito. Este último, ainda que fluídico, etéreo,
vaporoso, invisível para nós, em seu estado normal, não deixa de ser matéria, embora até ao presente não tenhamos podido assenhorear-se nos dela e submetê-la à análise, né? Então, até esse ponto, até esse momento, nós não tivemos como utilizar a instrumentalidade que nós temos da ciência convencional, da ciência que trata da matéria propriamente dita, para fazermos experimentações, digamos, de maneira convencional, ou da maneira que se faz com a matéria mais densa, com relação ao perispírito. Apesar de ele ter a sua composição também de uma mesma origem material. Vamos tentar entender um pouco melhor essa questão. Este segundo envoltório da alma, o perispírito, existe, pois, durante a vida corpórea. É o intermediário de todas as sensações que o espírito percebe e pelo qual transmite sua vontade ao exterior e atua sobre os órgãos do corpo. Para nos servirmos de uma comparação material, diremos que é o fio elétrico condutor que serve para a recepção e a transmissão do pensamento. É, em suma, esse agente misterioso, imperceptível, conhecido pelo nome de fluido nervoso, que desempenha tão grande papel na economia orgânica e que ainda não se leva muito em conta nos fenômenos fisiológicos e patológicos. Bom, muito relevante para nós, né? Então, quer dizer, existe um meio pelo qual o espírito pode atuar na matéria propriamente dita. E este intermédio, ou esse intermediário, é o perispírito, que desempenha, portanto, este papel extremamente relevante que permite o espírito, ou seja, a individualização do princípio inteligente, de manifestar sobre a matéria mais densa, né? Tem um outro, aqui nós falamos do Livro dos Médiuns. Na Gênese, segundo o Espiritismo, no capítulo 11, nós tratamos também da Gênese espiritual. Tem 2 capítulos muito interessantes da Gênese, pelo menos, que tratam deste assunto com maior detalhe, né? Maior número de detalhes. E é essa questão da Gênese espiritual, e também o capítulo 14, se eu não me engano, que trata dos fluidos, né? Em que se aborda a questão da composição do perispírito. Nós vamos tratar desses assuntos aqui. Neste capítulo 11 da Gênese espiritual, na encarnação dos espíritos, fala-se lá no item número 17. Pela sua essência espiritual, o espírito é um ser indefinido, abstrato, que não pode ter ação direta sobre a matéria, sendo-lhe indispensável o intermediário, e é um envoltório fluídico, o qual, de certo modo, faz parte integrante dele. É semimaterial esse envoltório, isso é, pertence à matéria pela sua origem e à espiritualidade pela sua natureza etérea. Como toda a matéria, ele é extraído do fluido cósmico universal que, nessa circunstância, sofre uma modificação especial. Esse envoltório, dominado pelo espírito, faz de um ser abstrato, do espírito, um ser concreto, definido, apreensível pelo pensamento. Torna-o apto a atuar sobre a matéria tangível, conforme se dá com todos os fluidos imponderáveis que são, como se sabe, os mais poderosos motores. O fluido perispirítico constitui, pois, o traço de união entre o espírito e a matéria. Enquanto aquele se acha unido ao corpo, serve-lhe ele de veículo ao pensamento, para transmitir o movimento às diversas partes do organismo, as quais atuam sob a impulsão da sua vontade e para fazer que repercutam no espírito as sensações que os agentes exteriores produzam. Servem-lhe de fios condutores, os nervos como o telégrafo, ao fluido elétrico que se serve de condutor o fio metálico. Bom, muito interessante essa definição, porque aqui nós entendemos, portanto, a finalidade do perispírito, né, dentro deste contexto da sua função que é intermédio, ou que se torna um intermédio entre o corpo e o espírito. É muito relevante isso, porque, e nós já abordamos algumas dessas questões, porque nós tratamos do fluido cósmico universal em diversos momentos do nosso estudo aqui. E falamos diversas vezes que esse assunto seria muito importante. Porque, mais uma vez, repetindo, aquela questão em que nós tratamos da matéria e espírito, em que se definiu que a matéria é o laço que prende o espírito, nós então entendemos que o espírito, para atuar sobre a matéria, era necessário que ele estivesse envolvido, circunscrito, neste fluido cósmico universal que permitisse, né, a sua natureza espiritual, que é o princípio inteligente, atuar sobre o princípio material, né, que teria, portanto, as suas diversas gradações. E esse fluido cósmico universal, né, partindo da sua qualidade mais pura, digamos assim, né, ele permite, nas suas diversas gradações decrescentes até a matéria densa, que o espírito possa, portanto, atuar sobre a matéria. E isso é muito interessante, porque o perispírito, ele, portanto, ou na verdade, ele tem
a sua origem, a sua composição, provinda dessas diversas também gradações do princípio material, e que, portanto, ou do fluido cósmico universal, e que, portanto, ele tem essa característica, não tão densa quanto a matéria em que nos fere os sentidos, mas não deixa de ser matéria propriamente dita, porque ele não é o princípio inteligente, né, necessariamente. Isso quer dizer o quê? O perispírito é o envoltório do espírito. Vamos imaginar o seguinte: se esse perispírito deixasse de ter um espírito, né, associado a ele, quer dizer, seria como um corpo, né, morto, um corpo físico morto, em que não existisse a vida pensante ali dentro, né? Então, quer dizer, o perispírito, ele, dentro da sua essência material, ele deixa de ter finalidade caso, ou se, melhor dizendo, ele não tivesse ou não estivesse associado a um perispírito, desculpa, a um espírito, né? Então, o espírito, ele estando associado com o perispírito, isso faz com que o espírito tenha, portanto, dentro das suas características, a possibilidade de se manifestar de maneira inteligente, né? Não é o perispírito que tem, digamos assim, né, a inteligência como uma propriedade ou como uma faculdade de si mesmo, mas ele permite ao ser pensante, que é o espírito, que se manifeste através dele. É como se fosse, portanto, né, um envoltório, como a própria definição traz, mais sutil, menos material, que permite melhor manifestação do espírito. Muito interessante para nós entender essas questões, né? E entender também esta questão de união necessária ao espírito, né, que se dá por meio deste perispírito. Continuando, as nossas foi desafiador fazer, né, este estudo pela quantidade de assuntos que nós poderíamos incluir. Mas aqui a gente está tentando fazer de uma maneira mais com os conceitos mais iniciais, né? E aí uma questão que decorre disso que nós estávamos discutindo seria com relação mesmo, né, a esta questão do perispírito refletir, né, aquilo que o espírito representa, ou aquilo que o espírito é. E como é, portanto, esta reflexão, o que ele de fato representa em termos de refletir o que o espírito é na sua essência. Vamos ver o que o André Luiz fala sobre isso, né? O André Luiz tem a série muito importante de ser estudada, que é a série A Vida no Mundo Espiritual, né, que foi psicografado com o Chico Xavier, na sua grande maioria, né? Tem também ali algumas partes com, né, o Valdo Vieira, né, os dois médiuns que trabalharam nesta obra em sua totalidade, né? A Evolução em Dois Mundos, por exemplo, é um livro que metade é psicografada pelo Chico Xavier, metade é psicografada pelo Valdo Vieira, né? Mas essa série do André Luiz, a Vida no Mundo Espiritual, traz uma série de assuntos muito importantes de serem estudados com relação à vida no mundo espiritual, mas também as suas consequentes relações com o nosso mundo material. É muito importante para nós. Então vai tratar de mediunidade, vai tratar de relações entre espíritos que encarnam em famílias, né? A questão de ação e reação, vai tratar da mediunidade, vai tratar dos compromissos que são assumidos lá no plano espiritual, que são concluídos com maior ou menor sucesso durante as encarnações de cada um de nós, né? Trata desses fracassos. Fala também do que se faz no plano espiritual em termos de aprendizado, em termos de trabalho, enfim, trata de sobre tudo, né? É uma série muito rica, vale a pena quem não conhece estudar. Por exemplo, o primeiro livro dessa série é o livro Nosso Lar, né, que tem inclusive o filme. E Os Mensageiros é o segundo, né? Segundo livro dessa série, e teve a sua representação, né, de certa forma, traduzida ali no filme, né, no filme Nosso Lar 2, né, que eu ainda não vi, mas estou ansioso por ver. Bom, o que André Luiz fala com relação ao corpo espiritual, né? Ele começa nesse capítulo número 2 aqui, ele define o seguinte: o retrato do corpo mental. Olha só, para definirmos, de alguma sorte, o corpo espiritual, que aqui no caso é o perispírito, é preciso considerar, antes de tudo, que ele não é reflexo do corpo físico, porque, na realidade, é o corpo físico que o reflete, tanto quanto ele próprio
o corpo espiritual retrata em si o corpo mental que lhe preside a formação. Parece ser complicado, mas não é. O que ele está querendo dizer? A gente poderia pensar que o perispírito fosse um reflexo do corpo físico. E o que ele está dizendo aqui é que não. O nosso corpo físico é que é um reflexo do nosso perispírito. E ele ainda acrescenta que o perispírito, por sua vez, ele é o reflexo do espírito, ou seja, do corpo mental que lhe preside a formação. Então, como nós estávamos discutindo anteriormente, né, a sua natureza semimaterial, né, do perispírito, né, ele está associado, portanto, a uma sede ou a um corpo mental que lhe preside a formação. Sem esta inteligência, né, assenhorando das possibilidades do perispírito, ele nada seria. Né? Porque, como nós estávamos falando, né, já que existe, portanto, uma, uma influenciação recíproca entre corpo físico, perispírito e o espírito, né? E que, portanto, um acaba refletindo no outro, nós podemos, então, como nós dissemos, estabelecer a chave para muitas questões até então não compreendidas, não bem compreendidas. Né? Como que, portanto, né, talvez questões muito profundas que são refletidas no corpo físico poderiam ser tratadas deste ponto de vista. Né? E aí nós voltaríamos ao estudo do perispírito para entender que ele é, na verdade, um reflexo do espírito e, por sua vez, tem uma bagagem evolutiva com diversas vidas para trás. E que nessas vidas para trás, né, ou vidas passadas, em que nós estávamos passando pelo nosso processo evolutivo, aprendendo o que era certo, o que é errado, e nós, né, através das nossas próprias escolhas, agariamos para nós mesmos diversas mazelas que precisamos corrigir, mazelas morais. E essas mazelas morais que precisam, portanto, serem corrigidas e se manifestam no corpo físico. Né? Então, isso é muito interessante para nós. Da mesma forma que, né, aquilo que nós fazemos de maneira exterior, né, dos excessos que nós cultivamos, né, dos aspectos, dos hábitos que nós cultivamos na nossa vida, né, isso também vai influenciar naquilo que o espírito vai agariar para si, ou seja, de uma maneira, de uma forma exterior para interior. Concluindo, portanto, né, essas reflexões, como que eu posso dizer, estas influenciações entre um e outro acontecem, portanto, em ambos os sentidos, e não apenas de um. Né? Muito interessante, muito relevante pensar sobre isso. Né? Continuando essa definição do André Luiz, do ponto de vista da constituição e função em que se caracteriza na esfera imediata ao trabalho do homem após a morte, ou seja, está falando do perispírito, lá no plano espiritual, depois da morte do corpo físico. É o corpo espiritual o veículo físico por excelência, com sua estrutura eletromagnética, algo modificado no que tange aos fenômenos genésicos e nutritivos, de acordo, porém, com as aquisições da mente que o maneja. Né? Então, nós vamos ver, muito interessante, né, que o perispírito ele serve, portanto, como veículo de manifestação, né, do espírito propriamente dito, né, após a morte do corpo físico, mas na sua estrutura, a sua estrutura, melhor dizendo, ela também sofre transformações de acordo com as aquisições espirituais daquele que o dirige, daquele que o maneja, daquele que o preside. E isso é muito relevante para nós, porque, então, o perispírito ele não vai ter uma composição homogênea para todos os espíritos no plano espiritual. Esta composição ela vai variar e vai estar de acordo com as aquisições daquele que, né, o domina, né, que o dirige. Muito interessante. E aí, né, complementando, todas as alterações que apresenta depois do estágio berço-túmulo verificam-se na base da conduta espiritual da criatura que se despede do arcabouço terrestre para continuar a jornada evolutiva nos domínios da experiência. Muito interessante. Né? Vale a pena ler esse livro, né? Quem tiver interesse de saber, estudar um pouco mais profundamente as questões da evolução espiritual. Bom, e por fim, né, nós temos a questão 94. De onde tira o espírito sem envoltório ou invólucro semimaterial? Ou seja, da onde que surge, né, aquilo que forma a estrutura do perispírito? E aí, né, por isso dá estudo do fluido cósmico universal que nós fizemos, né, muito importante. A resposta é do fluido universal de cada globo.
razão porque não é idêntico em todos os mundos. Passando de um mundo a outro, o espírito muda de envoltório, como mudais de roupa. Isso quer dizer que, em mundos mais adiantados, este envoltório semimaterial se torna ainda menos material. Assim como, em mundos mais primitivos com relação à Terra, este envoltório é, por assim dizer, mais material do que o nosso. Muito interessante. Quer dizer, o envoltório semimaterial do espírito, que é o perispírito, ele tem uma relação direta com o mundo em que aquele espírito habita, ou seja, com o grau de elevação que aquele mundo, né, apresenta dentro de um contexto geral, né? Porque nós estudamos, inclusive, já algumas vezes, que os mundos também evoluem e que os espíritos que encarnam, eles encontram nos diversos mundos existentes, né, as possibilidades ou as condições necessárias para o seu adiantamento. E que, portanto, as encarnações elas acontecem de maneira, ou de acordo com as necessidades que aquele espírito apresenta. Portanto, né, sendo menos adiantado um espírito, quer dizer, aquele perispírito dele sendo ainda mais denso, o mundo em que ele habita está mais sujeito, né, às transições da matéria propriamente dita, né, e menos possibilidades de uma manifestação espiritual, né, em toda a sua potencialidade, porque o próprio espírito é limitado, né? Então isso tudo está de acordo com as capacidades e o nível de evolução em que ele se encontra, né? Muito interessante essa questão. E que, portanto, né, à medida que nós formos evoluindo, as nossas vidas, portanto, elas se tornam cada vez menos materiais, inclusive neste aspecto da constituição do perispírito, que é o nosso envoltório semimaterial, né, e que nós conservamos após a morte. Bom, para a gente detalhar um pouco melhor, né, este assunto, com um pouquinho mais de tempo, né, talvez alguns minutos, vamos dar uma estudada aqui em alguns conceitos muito importantes para nós, né? No Livro dos Espíritos mesmo, no capítulo número 2, da pluralidade das existências, a questão 187 fala-se exatamente sobre isso, né? A substância do perispírito é a mesma em todos os mundos? Não. É mais ou menos etérea. Passando de um mundo ao outro, o espírito se reveste da matéria própria desse mundo, operando, porém, essa mudança com a rapidez do relâmpago, né? A questão da rapidez aqui para nós não é a questão interessante neste contexto, mas sim de que, né, passando de um mundo para o outro, o espírito se reveste da matéria daquele mundo, né, para a construção do seu perispírito. Olha só que interessante, né? Vamos detalhar um pouquinho melhor essa questão. Assim, na questão 94A. Assim, quando os espíritos que habitam mundos superiores vêm ao nosso meio, tomam um perispírito mais grosseiro? E aí responde os espíritos: é necessário que se revistam da vossa matéria. Já o dissemos. Muito relevante. E aí, como eu tinha dito para vocês, né, o capítulo 14 da Gênese do Espiritismo trata muito bem dessa questão. É um assunto muito relevante, vale a pena muito ler estes conceitos que são trazidos neste capítulo. Vamos ler aqui rapidinho. Formação e propriedades do perispírito. Número 7. Né? Eu já avancei um pouquinho aqui. O perispírito, ou corpo fluídico dos espíritos, é um dos mais importantes produtos do fluido cósmico. É uma condensação desse fluido em torno de um foco de inteligência ou alma. Já vimos que também o corpo carnal tem seu princípio de origem nesse mesmo fluido condensado e transformado em matéria tangível. Ou seja, como nós já estudamos, as diversas gradações de maneira decrescente do fluido cósmico universal, né? Portanto, o perispírito e o corpo denso, né, têm a mesma origem. Continuando, no perispírito, a transformação molecular se opera diferentemente, porquanto o fluido conserva a sua imponderabilidade e suas qualidades etéreas. O corpo perispirítico e o corpo carnal têm, pois, origem no mesmo elemento primitivo. Ambos são matéria, ainda que em dois estados diferentes. O estado da ponderabilidade e da imponderabilidade. É muito relevante isso para nós. Do meio onde se encontra é que o espírito extrai o seu perispírito. E esse meio está falando sobre os mundos, como nós estávamos conversando. Isto é, esse envoltório, ele o forma dos fluidos ambientes. Resulta daí que os elementos constitutivos do perispírito naturalmente variam conforme os mundos. Dando-se Júpiter como orbe muito adiantado em comparação com a Terra, como um orbe onde a vida corpórea não apresenta a materialidade da nossa, os envoltórios perispirituais hão de ser lá de natureza muito mais quintessenciada do que aqui. Ora, assim como não poderíamos existir naquele mundo com o nosso corpo carnal, também os nossos espíritos não poderiam nele penetrar com o espírito terrestre que os reveste. Emigrando da Terra, o espírito deixa aí o seu
invólucro fluídico e toma outro apropriado ao mundo onde vai habitar. Olha que interessante, né? Muito relevante e muito esclarecedor. Número 9. A natureza do envoltório fluídico está sempre em relação com o grau de adiantamento moral do espírito. Os espíritos inferiores não podem mudar de envoltório a seu bel prazer, pelo que não podem passar à vontade de um mundo para outro. Alguns há, portanto, cujo envoltório fluídico, se bem que etéreo e imponderável com relação à matéria tangível, ainda é por demais pesado, se assim nos podemos exprimir, com relação ao mundo espiritual, para não permitir que eles saiam do meio que lhes é próprio. Nessa categoria se deve incluir aqueles cujo perispírito é tão grosseiro que eles o confundem com o corpo carnal, razão porque continuam a crer-se vivos. Então, nesta questão de continuar a crer-se vivos, né, eu acho que é muito interessante nós estudarmos essa questão aqui, ó, ensaio teórico das sensações do espírito. Está lá no livro dos Espíritos, na parte 2ª, né, no capítulo 6, que trata da vida espírita. Fica então, né, este convite. Bom, continuando, esses espíritos, cujo número é avultado, permanecem na superfície da Terra como os encarnados, julgando-se entregues às suas ocupações terrenas. Outros, um pouco mais desmaterializados, não são, contudo, suficientemente para se elevarem acima das regiões terrestres. Os espíritos superiores, ao contrário, podem vir aos mundos inferiores e até encarnar neles, por exemplo, como missão. Tiram dos elementos constitutivos do mundo onde entram os materiais para a formação do envoltório fluídico ou carnal apropriado ao meio em que eles se encontram. Fazem como um nobre que se despe temporariamente suas vestes para envergar os trajes plebeus sem deixar por isso de ser nobre. Né? É assim que os espíritos de categoria mais elevada podem manifestar-se aos habitantes da terra ou encarnar em missão entre eles. Tais espíritos trazem consigo não o invólucro, mas a lembrança por intuição das regiões de onde vieram e que, em pensamento, eles vêm. São videntes entre cegos. E aí, apesar de eu ter trazido este texto aqui um pouco grande, eu vou ler uma questão aqui apenas, né? Muito interessante aqui. Os espíritos chamados a viver naquele meio tiram dele seus perispíritos. Porém, conforme seja mais ou menos depurado o espírito, seu perispírito se formará das partes mais puras ou das mais grosseiras do fluido peculiar ao mundo onde ele encarna. O espírito produz aí, sempre por comparação e não por assimilação, o efeito de um reativo químico que atrai a si as moléculas que a sua natureza pode assimilar. E por que isso é importante? Resulta disto este fato capital. Né? A constituição íntima do perispírito não é idêntica em todos os espíritos encarnados ou desencarnados que povoam a terra ou o espaço que a circunda. O mesmo já não se dá com o corpo carnal, que, como foi demonstrado, se mostra dos mesmos elementos, qualquer que seja a superioridade ou a inferioridade do espírito. Por isso, em todos, são os mesmos os efeitos que o corpo produz, semelhantes às necessidades, ao passo que diferem de tudo que respeita ao perispírito. Então, olha que interessante, né? Então, quer dizer, o perispírito também tem as suas diferenças, né? Mesmo em mundos, nos mesmos mundos em que diversos espíritos habitam, e o que vai diferenciá-los é justamente a elevação espiritual daquele espírito, porque ele vai tirar dos elementos daquele mundo os elementos mais puros para a constituição do perispírito dele, de acordo com a sua elevação. Muito interessante. Né? Também resulta que o envoltório perispirítico de um espírito se modifica com o progresso moral que este realiza em cada encarnação, embora ele encarne no mesmo meio. Então, olha que interessante, né? Mais uma questão com relação à nossa evolução. Para terminar, né, que eu vou comentar aqui a questão número 95, né, um invólucro semimaterial do espírito tem formas determinadas e pode ser perceptível? Tem a forma que o espírito queira. É assim que este vos aparece algumas vezes, quer em sonho, quer no estado de vigília, e que pode tomar forma visível, mesmo palpável. Aqui tem muita questão para ser estudada, nesta questão 95. A gente tem que ir lá no livro dos médiuns. Né? Mas, como o nosso tempo é curto para um estudo, nós vamos tentar aqui trabalhar alguns conceitos muito, muito rapidamente, né, e mais simples. Porque, por exemplo, aqui nós poderíamos tratar da questão das aparições visuais, né, da atuação dos espíritos sobre a matéria, da movimentação de objetos, dos sonos, do sonho, que é a lembrança que o espírito teve das relações que ele teve junto
com outros espíritos, né? Ou pelo menos uma parte dessa lembrança, né? E o sonho também inclui outras questões que são mesmo de consequência a questões fisiológicas ou das preocupações do mundo, mas alguma coisa ainda é da relação ou da lembrança da relação existente no plano espiritual. Então tem muita coisa aqui para se tratar, né? Mas eu coloquei aqui só para a gente resumir algumas questões, essa questão aqui do Livro dos Espíritos. Não dito que o espírito é uma chama, uma centelha. Isso se deve entender com relação ao espírito propriamente dito, como princípio intelectual e moral, a que se não poderia atribuir forma determinada. Mas, qualquer que seja o grau em que se encontre, o espírito está sempre revestido de um envoltório ou perispírito, cuja natureza se eteriza à medida que ele se depura e eleva na hierarquia espiritual. De sorte que, para nós, a ideia de forma é inseparável da do espírito, e não concebemos uma sem a outra. O perispírito faz, portanto, parte integrante do espírito, como o corpo faz do homem. Porém, o perispírito, só por só, não é o espírito do mesmo modo que só o corpo não constitui o homem, porquanto o perispírito não pensa. Ele é para o espírito o que o corpo é para o homem, o agente ou instrumento de sua ação. Ele tem a forma humana e, quando nos aparece, é geralmente com a que revestia o espírito na condição de encarnado. Daí se poderia supor que o perispírito, separado de todas as partes do corpo, se modela de certa maneira por este e se conserva o tipo. Entretanto, não parece que assim seja. Com pequenas diferenças quanto às particularidades e exceção feita das modificações orgânicas exigidas pelo meio em o qual o ser tem de viver, a forma humana se nos depara entre os habitantes de todos os globos, né? Mas a matéria sutil do perispírito não possui a tenacidade nem a rigidez da matéria compacta do corpo. É, se assim nos podemos exprimir, flexível e expansível, donde resulta que a forma que toma, conquanto decalcada na do corpo, não é absoluta. Amolda-se à vontade do espírito e lhe pode dar a aparência que entenda, ao passo que o invólucro sólido lhe oferece invencível resistência. Livre desse obstáculo que o comprimia, o perispírito se dilata ou contrai, se transforma. Presta-se, numa palavra, a todas as metamorfoses, de acordo com a vontade que sobre ele atua, né? E aqui também, né, vale relembrar que esta vontade, ela também tem, ou essas possibilidades que estão de acordo com a vontade, também tem relação com, né, o grau de elevação daquele espírito, para que ele também tenha o entendimento sobre todas essas possibilidades e que, portanto, utilize da sua vontade para a manifestação conforme aquilo que ele gostaria. E continuando, por efeito dessa propriedade do seu envoltório fluídico, é que o espírito que der-se a conhecer pode, sendo necessário, tomar a aparência exata que tinha quando vivo, até mesmo com os acidentes corporais que possam constituir sinais para o reconhecer. Né? Mais uma vez, aqui também fica o convite para ler as obras do André Luiz, né? Porque aqui retrata muitas coisas. Né? Com relação a essa aparência dos espíritos, né? É muito rico esta questão. E nos livros do André Luiz nós temos, né, as diversas excursões no mundo espiritual, nas zonas inferiores, inclusive, né, em que essas aparências se dão de diversas maneiras. Né? E, uh, e muitos dos espíritos que estão em sofrimento, por exemplo, e que precisam de recobrar a sua consciência para entender aquilo que se passa consigo e mudar ou recuperar a sua saúde também perispiritual, né, eles podem se beneficiar também das reuniões mediúnicas, onde o choque anímico permite essa recuperação da consciência do perispírito, do espírito, melhor dizendo, né, através de uma recomposição do seu perispírito, ou através de recobrar elementos necessários para uma recuperação do seu perispírito, né? E isso é muito importante para o espírito. Portanto, nas reuniões mediúnicas, que tem essas possibilidades também do que a gente chama de choque anímico, são possibilidades muito positivas ou muito valiosas para o espírito que está, muitas vezes, necessitado deste tipo de recurso, né? Então, a caridade também, nesse aspecto, se manifesta com esse tipo de manifestação mediúnica, né? Muito interessante. Eu deixei aqui outros comentários, né, outras questões a serem tratadas aqui, e vou deixar disponível no material, né, que eu vou disponibilizar, para que a gente possa revisitar, estudar depois. Então fica esse material disponível, vou deixar lá no vídeo. E acredito que esse conteúdo é muito rico, mas hoje nós vamos ficar por aqui, até para não estender muito. Mas eu agradeço muito a participação de todos, a atenção de todos, né? Espero que desse formato que nós estamos fazendo seja, né, relevante para o estudo, né? Porque aqui a gente tem a oportunidade de observar as fontes e fazer
um estudo um pouco mais detalhado. Mas obrigado pela participação e até uma próxima vez, até o nosso próximo estudo. Que a paz de Jesus esteja com todos, que Deus abençoe a todos.